A paz do Senhor, meus irmãos. Todos bem para a glória de Cristo? Um dia abençoado em nome de Jesus. Primeiramente, queria agradecer ao Senhor aí essa oportunidade de poder estarmos aqui reunidos nessa manhã, para junto com cada um dos irmãos nós podermos assim estar ministrando, falando acerca da palavra do Senhor, palavra essa que nos cura, que nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo cada um dos irmãos que já estão conectados conosco. E hoje nós vamos estar juntos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Jorge, irmão Fernando está aqui presente, pastor Ricardo, os irmãos já conhecem. Glória a Deus. Fala aí, pastor Fernando, fica à vontade. Paz Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. É um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando de algo da parte do Senhor com os irmãos nessa manhã de domingo, aprendendo, né? Claro, primeiramente aprendendo, a gente está sempre aprendendo, e que todos nós venhamos crescer junto na graça e no conhecimento, dando muita atenção e pegando todos os detalhes desse ensino de hoje, para que a gente venha cada dia mais se aperfeiçoar naquilo que é, tudo que é a vontade do Senhor. Amém? Forte abraço aí, já de início um bom dia, e todos vão ficar bem ligados aí, não perder nenhum segundo desse ensino aí, que é muito bom. Meus amados, graça, paz e misericórdia da parte de Deus o Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja contigo, com a tua casa. Que o Senhor te abençoe a sua família nesse dia tão tremendo, profundo. Que já o Espírito de Deus possa começar a te edificar, te consolar, te instruir, te dar espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus o Pai. E que o Senhor possa aqui nos dar a sabedoria devida para edificar o teu povo. E é um privilégio muito grande para a gente. Quero agradecer meu pastor Carlos Guimarães pela oportunidade, quero agradecer ao pastor Wellington Barbosa pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo a menção da palavra. É uma honra, é um privilégio para cada um de nós aqui sermos imbuídos nesse trabalho. Então, que Deus possa te abençoar. De vez em quando eu vou ficar olhando para ali, que também está sendo gravado para o canal Virada na Consciência, daqui da igreja de Magé. Então, invariavelmente, eu vou ficar olhando para cá e para lá e para cá. Então, não pensa que o pastor está bem maluco, não está vendo coisa. É porque são dois celulares gravando aqui, tá bom, meus amados? Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, gostaria de estar lendo um salmo aqui de número 124. Salmo de número 124, onde vai dizer assim, ó: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se estendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Eterno. Em quem tem sido a sua confiança? Em quem você tem colocado, depositado a sua confiança? O salmista diz que a nossa confiança está no Senhor. Que nós verdadeiramente venhamos a confiar nele, crer nele, saber que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graça, ó Pai, nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela graça de poder estarmos, Senhor, reunidos, ó Deus, em nome de Jesus, mais um dia, Senhor. Onde nós deitamos e hoje levantamos, foi porque o Senhor, Deus, nos sustentou. Então, Deus, recebe, Deus, nessa hora toda a glória, toda a honra, Deus, em nome de Jesus. Que o teu nome venha a ser engrandecido hoje e para todo sempre, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio do fôlego de vida renovado nessa manhã. Pai, certo que o Senhor nos ouve, certo que a tua presença é entre nós, aqui conosco, com cada um dos irmãos também conectados, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus, para que assim, Pai, nós possamos nos achegar ao Senhor,
porque a tua palavra diz que tu és um Deus santo, um Deus puro, tão puro de olhos, Pai, que não pode contemplar o mal, e convém, Deus, para aquele que se achegue ao Senhor, seja santo, segundo a tua palavra, assim diz a tua palavra. Então, Deus, nos lava nessa manhã, nos purifica, Deus, perdoa as falhas, ó Deus, para que possamos nos apresentar, Pai, diante de Ti, como obreiros aprovados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Graças nós te damos, Senhor, por essa graça, por esse privilégio, nós te agradecemos e bendizemos, Pai. Toma a frente, Pai, desse estudo, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que for falado, Deus, tudo que for mencionado, seja direcionado, Pai, pela Tua palavra, Deus, porque é a Tua palavra que cura, que salva, que liberta, Senhor. É ela que é lâmpada para nossos pés e luz para o caminho. Então toma a direção, Pai, dessa EBD, ó Deus, em nome de Jesus. Seja com cada um dos meus irmãos conectados, aqueles que ainda hão de ouvir essa EBD, ó Deus, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu oro, grato ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 93. Glória a Deus. Aleluia. 93 da coletânea da igreja. Coletânea da igreja, isso. 93 das coletâneas da igreja. Paula Leitão, Maria Ramos, Gisele Santana, Jaqueline Neto. A paz do Senhor, os irmãos. Glória a Deus. Valda Souza. É uma alegria poder estar com cada um dos irmãos nesse domingo. Louvado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos nossos pecados, vem com Teu sangue nos purificar, renova nossa comunhão. Renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar. Céus se abrem e com poder os anjos trazem resposta do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus que está vivo e reina entre nós. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Seu altar. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossa
cada vez mais no seu altar, cada vez mais no seu altar, cada vez mais no seu altar. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a cada dia o Senhor nos renovando, né, pastor? É verdade. É um pedido do apóstolo Paulo, né? Ele nos dando Na verdade, é graça. uma súplica do apóstolo Paulo. Amém. Em Romanos 12, ele fala para a gente oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como diz a canção, cada vez mais no altar do Senhor. A cada momento ser entregue ao altar do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 84 dos coletâneos, não há Deus maior. Glória a Deus. 84. Glória a Deus. Não há Deus maior.
Aleluia, louvado seja o nome do Seja o Senhor. nome do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória de Cristo. Por isso que Ele teve todo esse cuidado, aonde Ele diz na tua palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para quê? Para o louvor da nossa glória. Da glória do Senhor, da nossa da glória do Senhor. É Ele que está presente a cada dia, em cada um de nós. E assim como nós falávamos ontem acerca daqui na vigília à noite, onde nós mostrando ao Senhor, não sei se os irmãos aí conseguem ver um banner aqui atrás. Isso aqui nasceu, na verdade, pastor, foi uma conversa com o pastor Érico, e ele falando acerca de um sonho, eu não lembro se foi dele ou se foi do pastor Elvis, me falha a memória agora, aonde ele falava que ele via a igreja assim reunida num lugar, a igreja reunida, e ali atrás estava um banner, uma faixa escrita ali, os jovens ali cantando louvor, aquela coisa toda, e na faixa estava escrito justamente esse texto, João 6, 37, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E ontem nós estávamos falando acerca começamos falando desse texto, e assim o Senhor deu graça ao pastor para a gente estar ministrando acerca da palavra na vigília, que foi uma bênção, graças a Deus. E o Senhor colocou isso no meu coração de fazer essa faixa para onde nós estivermos. Aonde nós falávamos sobre isso aqui, aonde nós estivermos, a gente poder estar levando essa palavra, essa mensagem. Mostrando que aquele que vem o Pai, de maneira nenhuma ele lança fora. E assim, permitindo o Senhor, nós vamos estar fazendo evangelismo na rua, a gente vai estar junto conosco, dependendo do culto no lar, enfim, a gente vai estar junto. Se possível for um dia lá em Cabo Frio com o pastor, lá juntamente com ele, reunir os jovens dali, pegar um violão, pegar um carrão, sentar naquela areia, naquela praia, e assim a gente também está falando da palavra do Senhor. E quando ele me falou desse sonho, me veio assim o coração de estar fazendo isso, porque as coisas do Senhor são para ser, ela é revelada para se confirmar, para a gente estar colocando em prática. Porque às vezes o Senhor coloca uma determinação para cada um de nós e a gente tão somente só ouve, mas não pratica. Então por isso é importante da gente ouvir e praticar. Não ser somente ouvinte, como diz a palavra, colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E foi através dessa conversa que surgiu essa ideia, o pastor Elvis está falando aqui, foi uma visão que o Senhor deu ao pastor Elvis, aqui na igreja. Foi uma visão que o Senhor deu ao pastor. E ele falando isso comigo lá, lá na casa dele, eu peguei e falei, devagarinho vou fazer. E está aí para a glória do Senhor. Agora é a gente colocar isso em prática. A visão já foi dada, já foi revelada, agora é a gente pegar e tomar posse e começar a praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 80. Confiar. É preciso confiar. Glória a Deus. 80 das coletâneas. É preciso confiar. Já mando um abraço para o pastor Érico, está conosco também conectado. Glória a Deus. Padre Bosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes cansado de caminhar, tenho estado sem força de tanto chorar. Se a luta é grande e parece não suportar, entenda que é precisa para te aperfeiçoar. Saiba que Deus te ama, Ele nunca falhará.
pra tudo há um tempo, preço a pagar, mas é preciso confiar. O socorro vem logo, não se desespere, não vai tardar, não vai tardar, pois ao teu lado o Senhor está, enxugando seus olhos, espera em Deus, porque Ele vai te ajudar. Glória, aleluia. Se o Senhor se calar, é pra te provar, pois na hora certa Ele vai falar. Aquele que crê, tudo alcançará. O desejo dos retos, o Senhor cumprirá. Ele tudo vê, nada escapa ao seu olhar. Sua oração Ele ouvirá. Mas é preciso confiar. O socorro vem logo, não se desespere, não vai tardar, pois ao teu lado o Senhor está, enxugando seus olhos, espera em Deus, porque Ele vai te ajudar. O Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. O Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como nós iniciamos o texto no Salmo. Se não for o Senhor em nossas vidas, é Ele que vai sustentar cada um de nós. Ele que vai nos fazer, nos permanecer de pé. Ainda luta vem, como está falando aqui o nosso pastor, o pastor Hélio. A luta, a dificuldade, ela vai sobrevir sobre cada um de nós. A cada instante, a cada situação, a cada dia. Mas maior é o Senhor, como nós louvamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos dar início, pastor. Amém? O irmão Rodolfo vai estar orando pela palavra, em nome de Jesus. Também está conosco, assim como a Carol. Está junto aqui conosco, o Edgar. Glória a Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus, amado Pai, Aleluia. louvado e agradecido, Pai amado, ao teu santo e poderoso nome, Glória a Senhor. Deus. A Ti, Pai amado, toda a honra, toda a glória, louvor, domínio e majestade, Senhor. Pai Santo, Pai amado, te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor se faça presente no nosso meio nesta hora, Senhor. Instruindo, meu Pai amado, tudo acerca da Tua palavra, acerca da Tua Escritura, Senhor. Ser, meu Pai amado, como pastor, meu Pai amado, que vai estar trazendo esse estudo, meu Pai. Derrama, meu Pai amado, toda a sabedoria, todo o entendimento da Tua palavra, meu Pai, para que Ele venha, meu Pai amado, transmitir para cada um de nós, Senhor. Para cada um ouvinte, meu Pai amado, que está, meu Pai, através desses canais, Senhor. Ali, meu Pai amado, precisando, meu Pai, dessa palavra, Senhor. Precisando, meu Pai amado, aprender mais um dia de Ti, Senhor. Pai amado, faça o Teu rio fluir, meu Pai amado, neste lugar, Senhor. Pai amado, que todos nós, meu Pai amado, possamos nos mergulhar, meu Pai, nos limpar, meu Pai, cada vez mais, Senhor. Para que nós possamos, meu Pai amado, chegar, meu Pai, à santificação, meu Pai amado, para que nós possamos, meu Pai amado, chegar, meu Pai, para ser aprovado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Ô Deus amado, vai instruindo, meu Pai amado, cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, meu Pai amado, te agradecendo por tudo, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, Jesus. Diga para a avó dele. Pré-estabelecido o tema, que é o odor de aflição e luta, nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, amém? Então você que pode, que tem uma Bíblia, seja ela eletrônica ou tradicional,
Pegue aí e abra em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, até o versículo 29 das Escrituras Sagradas. Diz assim o Santo Livro: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, ó glória, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás e de outra carga vos porei, não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim, olha isso aqui, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Oh, glória. Então aqui uma palavra muito forte, amado. Uma palavra muito forte, muito contundente. Eu fico imaginando o coração daquele pastor quando ele recebeu essa mensagem da parte de Deus, para ele mencionar para a igreja. E esse é o coração do pastor. Eu tentei entrar no espírito daquele mensageiro, porque quando a Bíblia diz aqui, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, está falando do mensageiro. A palavra anjo ali é mensageiro da igreja, portador da mensagem, portador da palavra de Deus, aquilo que Deus ministra ao coração do ministro para ele passar para a igreja. E eu fiquei imaginando como o coração daquele pastor, imagina aí, Fernando, o pastor recebeu uma revelação, recebeu uma palavra da parte de Deus, que no meio da igreja dele tem alguém ensinando coisa que não convém, ensinando a congregação a adulterar, a se prostituir. Alguém que se diz profeta, mas não é profeta. Alguém que se diz de Deus, mas não é de Deus. Alguém que diz que fala da parte de Deus, mas não é da parte de Deus, ó glória. Por isso que Pedro fala, certa feita, que aquele que for falar, fale segundo a palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, qual era a situação? Deus falava ao profeta e o profeta falava o que Deus falou. Ele não acrescentava e nem tirava, ele dizia aquilo que Deus tinha dito. E hoje para nós, amados irmãos, a profeta, mas a maior profecia, a maior palavra está aqui na nossa mão e no nosso coração, é a palavra de Deus, amado. É a palavra de Deus. E ela tem que ser o guia, o esteio, a estrada. Ela tem que ser o nosso Google Maps. É a palavra de Deus. É ela que nos conduz, amado. É o nosso GPS. A palavra de Deus é o nosso GPS. É ela que nos guia. Ela que nos orienta. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus visita João e João monografa, escreve para essa igreja, a igreja de Tiatira, um povo secular, um povo que era altamente secular. A cidade de Tiatira era conhecida como o grande centro comercial do seu tempo. A cidade de Tiatira, ela atuava no comércio de tecidos, tinta, espelhos, feito de latão. Não é à toa que o Espírito do Senhor se revela a João e fala: eu tenho os olhos como chama de fogo e os pés como do latão o quê? Reluzente. Por quê? Essa linguagem aqui era comum ao povo de Tiatira. Quando
Deus fala que ele tem os olhos como chama de fogo, os pés como do latão reluzente, o latão funcionava como espelho. Então Deus está falando, olha só, eu vejo e enxergo tudo, eu contemplo tudo, eu vejo tudo e todos, eu sei de tudo e de todos, eu tenho os olhos como chama de fogo e meus pés são como do latão reluzente que vocês trabalham para vender. Então eu enxergo tudo. O interessante que a igreja de Tiatira, ela tem duas facetas em especial. Qual? Um dos moradores mencionado da igreja de Tiatira é quem? Lídia. Uma mulher que ouviu o apóstolo Paulo pregar e se converteu ao Senhor, ela e toda a sua casa. A Bíblia vai dizer em Atos 16:14, diz assim, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ou seja, essa mulher trabalhava com tecidos tingidos, coloridos, uma empreendedora, uma mulher que era ali alguém capaz de não ser exclusivamente dependente, mas era independente, mas ela buscava algo que o dinheiro não podia dar, ó glória. Ela buscava algo que o seu comércio não podia oferecer. Ainda havia no coração daquela mulher um anseio que o recurso, a condição da cidade onde ela morava, tudo aquilo que lhe era proposto não podia dar, só Deus podia dar. Aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher, que era vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia quem? Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração para que entendesse e atentasse para o que Paulo dizia. Então essa mulher servia a Deus, mas servia da sua maneira. Aquela mulher queria buscar a Deus, mas buscava do seu jeito. Aquela mulher tinha um interesse, e tem gente assim, meu diabo, que quer buscar a Deus. Tem gente que tem um coração sincero, mas está de maneira errada, está na doutrina errada, está na congregação equivocada, mas ela quer servir a Deus. A Bíblia diz que ela servia a Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor vai abrir o coração dela, ó glória. Isso fala, Edgar, que não é religião que abre o coração de ninguém, que não é liderança que não abre o coração de ninguém, que não é pastor, presbítero, diácono, obreiro que manifesta a graça, o favor, a conversão no coração de ninguém. Quem abre o coração para entender e receber a palavra é Deus, amado. Aleluia. É Deus. Foi Deus que abriu o coração daquela mulher para entender. Fernando, sabe o que eu entendo isso aqui, varão? Que tem gente que chega na igreja, mas não entende nada do que é dito na igreja. Tem gente que entra dentro da igreja, senta no culto, mas não entende nada do que é pregado no culto. Por quê? Deus não abriu o coração. O coração ainda se encontra fechado. O coração ainda se encontra duro. Duro pela religião, duro pelo estigma, duro pela cultura, duro pelo conhecimento, duro muitas vezes pela soberba. Mas essa mulher aqui não. Eu percebo que essa mulher aqui, ela tem um coração humilde. Ela tem um coração quebrantado, aleluia. Ela tem um coração de querer servir a Deus com integridade. Ela está falando na alma dela, olha só, eu sirvo a Deus, mas ainda não sirvo da maneira que Ele quer. Eu sirvo a Deus, mas ainda não sirvo da maneira que Ele merece. Eu sirvo a Deus, mas eu entendo que ainda falta algo. E Deus, Ele vê essa necessidade humana e Ele envia os seus pregadores, amado. Ele envia os seus verdadeiros profetas que vão falar aquilo que Deus está falando. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração daquela mulher para que atentasse para o que Paulo dizia. E logo depois, olha isso aqui, amado. E logo depois que ouviu, versículo 15 de Atos 16, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haver julgado, que eu seja fiel ao Senhor. Olha isso. Ela já coloca a postura dela diante de Deus. Olha que tremendo, já. Se haver julgado, que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela constrangeu os apóstolos a entrar na casa dela, se eles entendessem que a conversão daquela mulher era digna. Ela ouviu uma mensagem, já se batizou. Glória. Ela foi no único culto, já se entregou. Aleluia. Ela ouviu uma única mensagem, já desceu as águas. Aleluia. Então eu entendo isso aqui, amados irmãos. E eu respeito congregações que fazem curso de batismo, dá aula de batismo, faz isso e aquilo. Se tu não for casado, tu pode se batizar. Se é isso, você fuma, se faz, acontece, você não pode. Mas o eunuco, quando foi diante de Filipe, perguntou, o que me impede que eu seja batizado? O que me impede? Ali tem água. Filipe só deu uma ressalva. E a gente vela sobre a palavra para cumprir. Filipe falou, nada, se credes,
de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. E ele foi lá e foi batizado. Essa mulher aqui ouviu uma única mensagem e já desceu nas águas. Glória a Deus. Essa mulher aqui ouviu uma única pregação do apóstolo Paulo. E ela e toda a casa dela já se entregou ao Senhor. Então, certamente aqui, essa mulher, ela tinha adversidades, ela tinha lutas, ela tinha vales, como cada um de nós. Mas ela andou na estrada que todo aquele que quer conhecer Deus tem que andar. Qual? A estrada de entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem como ser igreja sem reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é um espírito evoluído. Jesus Cristo não foi criado, pelo contrário, Ele é criador. Glória. Então quem entra na estrada da fé tem que entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e mais, Ele é Deus. Ele é Deus. Então, Deus falou ao Espírito de João dizendo: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Aleluia. Ele está falando: João, entrega lá para o pastor de Tiatira, para falar para aquela igreja que não tem como ser igreja sem receber a Cristo, não tem como ser igreja sem entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É como Jesus Cristo estava lá no madeiro, e aquele centurião que viu ele sendo crucificado, furado ao lado, ele disse e olhou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Se converteu, se converteu, um criminoso. Um militar, não é nem um criminoso, ele estava cumprindo o dever dele. Ele estava cumprindo o dever dele. Mas se converteu no cumprimento do dever. Aleluia. Por quê? Reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. 1 de João 5,20 diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu um entendimento, como ele deu para Lígia. E nos deu um entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Oh, glória. Ele está falando, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Significa o quê? Que tem gente que pode estar em algum lugar, mas não é um lugar verdadeiro. Tem gente que pode estar aparentemente achando que está num Deus que acha que é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Se Deus não te der entendimento, você de repente não pode estar no que é verdadeiro, porque João falou: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos. E ele vai falar o que é, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. As palavras do Senhor, João 14,6, disse o Senhor: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ó glória, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdadeiro, verdadeiro. Evangelho de João 20,30 diz: Jesus, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não tem como ter vida sem ter Jesus Cristo, amado. Não há evangelho sem o Senhor. Não há salvação sem o Redentor. Não há fé, senão a fé no Filho de Deus, que nos salva por meio da graça, amado. É aquilo que Ele operou. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, e todo aquele que crê no Filho de Deus se torna Filho de Deus. Então não tem essa conversa fiada, porque eu entendo que na igreja de Tiatira também tinha gente lá dessa maneira. Não, eu também sou filho de Deus. Eu vou no culto. Lídia se converteu, virou missionária, abriu uma congregação, eu vou na igreja. Aí o Espírito de Deus fala a João e fala assim: olha só, João, escreve e diz: isto diz o Filho de Deus. Tem que entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para ser filho de Deus tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque a Bíblia diz por boca de João, o Evangelho de João 1,11, ele veio para o que era seu, ó glória, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Oh, glória. E aqui eu entendo outra demanda. O quê? Já para passar a oportunidade aqui para o meu diácono Jorge. Que quando nós recebemos o Filho de Deus e nos tornamos filhos de Deus, Deus contempla os seus filhos. Oh, glória. Deus enxerga seus filhos. Deus, ele vê, amados irmãos, o âmago da nossa alma. Deus vê tudo aquilo que a gente passa ou que vai passar. Deus sabe de tudo e de todos. Deus conhece o nosso espaço, nossos caminhos. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não tem como fugir da presença do Senhor, porque Ele diz, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Interessante que o nome Tiatira no grego é um nome meio que incerto. Mas uma das traduções do nome Tiatira é odor de aflição. Odor de aflição, de luta. Então, a despeito do ambiente secular, porque a cidade de Tiatira era uma cidade secular, a Bíblia diz que Deus está contemplando a sua igreja naquele ambiente hostil. A Bíblia diz que Deus, que tem os olhos como chama de fogo, Ele está vendo o ardor de aflição. A Bíblia diz que Deus, Ele cheira a nossa angústia, Ele vê a nossa dor, Ele enxerga a nossa tristeza, a tristeza que nem o mensageiro da palavra muitas vezes sente, ou o derramar das lágrimas, a tristeza, a angústia, a dor, aquilo que a gente não tem capacidade nem de expor, de confessar, compartilhar com um pastor, um irmão em Cristo, uma irmã. Mas a Bíblia diz que Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés a ser calado na fornalha, a Bíblia diz que Ele olha e enxerga a nossa dor, meus amados. Isso para mim é consolo da parte de Deus. Porque os filhos de Israel, quando estavam escravizados no Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido. A Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro daquela angústia. Êxodo capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele ouve o gemido, Êxodo 6:5, e também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel. Aqui eu vou liberar uma palavra sobre quem está nessa live e de repente está precisando dessa palavra. De repente você está nessa condição, mano, como invariavelmente eu já fiquei, com angústia e aflição, e nem verbalização para orar a gente mais tem. Mas a gente tem um Deus que codifica o nosso gemido. A gente tem um Deus que Ele consegue decifrar as nossas lágrimas. A gente tem um Deus quando a gente não tem nem condição de orar. Aquela angústia, aquela aflição, aquele sentimento de depressão, de abandono, de uma dor na alma. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele ouve o gemido de quem? Dos filhos de Israel. Ele ouve o gemido daquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele ouve. E olha o que Ele diz dentro dessa palavra, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei do meu conserto. Não é que Deus esqueceu. Ele está falando, agora a minha aliança com vocês vai entrar em ação. Agora o meu pacto, o meu conserto vai ser efetivado. Agora chegou o tempo da libertação. Agora chegou o tempo dessa aflição sair. Agora chegou o tempo de você cantar, exaltar e jubilar e entender que eu sou o Senhor sobre a sua vida. Oh, glória! Portanto, diz os filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes, diz o Senhor, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, ó glória, acerca da qual levantei a mão, e direi, e daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou darei por herança, eu sou o Senhor. Ou seja, ele está falando, a obra que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. Se eu te tirei do Egito, não é para deixar você morrer no Egito, é para te levar para a terra prometida, é para te levar para Canaã, é para te levar para a morada celestial, meu amado. É essa promessa que ele está falando. Porque ele é um Deus que tem os olhos como chama de fogo. Na mensagem de ontem, Daniel capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido.
Ele conhece o que está em treva, aí com ele mora a luz. Diante do Senhor não há segredo, amado. Diante do Senhor não há plano. Essa passagem aqui de Daniel é o seguinte: tinha uma palavra de morte sobre a vida de Daniel e seus amigos, mas a Bíblia diz que Daniel pede um tempo para orar e buscar a face do seu Deus. E a Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido a Daniel. Ele conhece o que está na treva e com ele mora a luz. Diante do Senhor não tem barreira nem impedimento, amado. Ele revela tudo. Por quê? Porque os olhos dele é como chama de fogo. O texto que você gosta do Salmo 139, não é isso? Da luz e as trevas. A luz e as trevas são a mesma coisa para o Senhor. Salmo 139, 7 em diante diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Aleluia. Se eu fizer no céu a minha cama, eis aí, até ali o Senhor também estás. Aleluia. Se eu tornar as alvas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, Aleluia. e a tua destra me susterá, ó glória. E se disser, de certo, as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, aleluia. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, ó glória. Aleluia. Pode te lançar na fornalha, o Senhor te enxerga lá. Aleluia. Pode te tentar lançar, ó amado, na fornalha de fogo aquecido. Ele entra com você lá e não deixa o fogo te queimar. É um Deus que cuida, que enxerga, que observa e entra com a gente a nossa peleja, na nossa adversidade. É um Deus tremendo, amado. Glória a Deus. É um Deus amoroso. Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante deles. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do qual havemos de tratar. É o nosso Deus também. É um Deus tremendo. É um Deus que quando a gente não enxerga a saída, Salmo 121, o salmista só tem um lugar para olhar. E para onde que ele olha? Para o alto. Oh, glória. Está na luta, meu amado, olha para o alto. Está no vale, olha para o alto, olha para o céu, amado. Faça como Estevão, veja os céus abertos. Ele ia receber a pedrada, mas ele não olhou para a pedra. Ele ia ter dor na terra, mas ele falou: a dor aqui, ela é passageira, ela é momentânea, mas eu gozarei de toda a eternidade, porque vejo os céus abertos. Ele estava olhando para o céu. O salmista falou: eleva os meus olhos para o monte. De onde que vai vir um socorro? E o Espírito de Deus responde a ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ele fala do cuidado: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Está falando de potestades espirituais de demônio, demônios que operam de dia e demônio que trabalha de noite. Ele está falando: o Senhor te guardará de todo mal. Por isso que está falando de potestade. É uma linguagem poética do salmista. Ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ou seja, do maligno, espírito maligno. Ele guardará a tua alma, porque Satanás quer tragar a nossa alma. Mas a nossa alma já foi comprada na cruz do Calvário, glória, aleluia. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Está escrito aqui, meu amado: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós estamos na mão de Deus, amado. Glória, aleluia. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, amado. Glória a Deus. Essa palavra que ele está dando para a igreja de Tiatira, que palavra tremenda, que palavra tremenda. Amém, amados? Versículo 18, isso é só o começo. Versículo 19 agora, compartilha com a gente, Rodrigo. Mediante a essa proteção do Senhor, todo esse cuidado que Ele tem para com cada um de nós, a gente observa que a igreja de Tiatira era uma igreja que, como foi lido aqui no começo, eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tudo isso faz com que o inimigo ele venha se intentar contra essa igreja no sentido de parar essa obra, no sentido de fazer frear aquilo que o Senhor colocou no coração daquele povo. E por isso que o Senhor chega, Deus, pela sua soberania, Ele vai e adverte a igreja, dizendo que conhece,
mas que estão permitindo situações de estar acontecendo dentro da igreja. Porque Satanás é assim, quando ele vê que ele não vence por fora, ele quer vencer dentro. Quando ele vê que não tem como operar mais na carne, como? Matando, esquartejando, prendendo, ele vai na doutrina. Ele sabe que doutrina mata o povo de Deus. Ele sabe, doutrina não, falsas doutrinas. Falsa doutrina. Ele sabe que falsas doutrinas matam o povo de Deus. O texto de Daniel, pregamos ontem, intentaram contra Daniel, capítulo 6, ele fala, como que a gente vai pegar Daniel? Que a gente vê que ele não erra em nada, a não ser, ele fala, na lei do seu Deus. Deus dele. Na doutrina. Então Satanás é assim. Vai. Porque certa vez eu ministrando acerca da palavra, eu tive a oportunidade de estar pregando, falando da igreja, comparando a igreja antiga com a igreja de hoje. A gente vê que Satanás, ele vendo, que como o pastor falou, ele vendo que ele não conseguia entrar na vida daquelas pessoas que estavam ali dentro da igreja firme, com a sua vida em santidade, se dedicando ao Senhor, se entregando ao Senhor, ele vendo toda essa busca de cada um dos irmãos, ele pede, vai fazer o quê? Vou mudar minha estratégia. Eu não estou conseguindo tirar eles lá fora. O que eu vou fazer? Eu vou vir para dentro das igrejas. Eu não estou conseguindo levar eles para o mundo, mas eu vou trazer o mundo para dentro da igreja. Exatamente. E é dessa maneira que tem acontecido hoje. A gente vê como a gente sempre prega, falando das coisas do mundo, é luz piscando, é parede agora preta, aquela coisa toda é fumaça, aquelas coisas todas é festa de Halloween dentro de igreja, essas coisas todas vão se achegando dentro de denominação, fazendo com que venha perder isso. O texto que me veio à mente aqui agora foi lá em Gálatas 1, onde Paulo vai dizer assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O intuito dessas pessoas é transtornar o evangelho, é fazer com que essa palavra maravilhosa ela não chegue aos corações que estão sedentos, que estão famintos, aqueles que estão querendo de todo o coração buscar essa presença do Senhor. E Paulo adverte aqui falando, eles querem transtornar o evangelho do Senhor, de Jesus Cristo. Mas aí vai continuar dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Lá em Tiatira entrou situações lá tentando tirar aquele amor que eles tinham pela obra, o cuidado que tinham. Mas como eu disse, o Senhor, pela tua misericórdia, Ele vai, chega lá e exorta a igreja. Como o pastor falou de Lídia, uma mulher que estava dentro da igreja, mas com o coração fechado. Muitas pessoas também se encontram dessa maneira. A palavra do Senhor tem sido ministrada, tem sido falada, mas o coração ainda está duro. Querem viver o evangelho da maneira, como foi falado no começo, da maneira que agrada, da maneira que me agrada, vamos dizer assim. Eu venho no culto no dia que eu quero, eu estou na casa do Senhor na hora que eu quero, eu faço as coisas do Senhor na hora, no momento que eu quero, e não há o temor, não há reverência diante do Senhor. As coisas têm que ser da maneira pela qual, da maneira, falando de mim, falando assim, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E onde fica o Senhor nisso tudo? Quando a casa é dele, os filhos que ali estão são dele também. A palavra que é ministrada, a palavra é do Senhor, não é do pastor, não é dos pastores, não é dos obreiros, não, é do Senhor. E muitas das vezes, as pessoas estão ali dentro com o coração duro e começam a criar transtornos. É interessante, tem uma palavra, acho que é Atos 17, falam acerca dos apóstolos também, falam assim, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Chegaram. Interessante, o mundo é assim, o mundo que transtorna o mundo e acha que quem transforma o mundo é a igreja. A igreja vem para ajustar o mundo. E o mundo que de fato quer falar que é a gente que transtorna. Mas quem transtorna o mundo são eles, não é a gente não. Entendeu? Mas essa igreja aqui, o interessante é que era uma igreja atuante. Uma igreja que estava crescendo em trabalho. Uma igreja que Deus via o amor, ou seja, uma igreja que crescia em amor. Uma igreja que trabalhava, ele fala, eu vejo o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, ou seja, uma igreja que estava crescendo.
crescendo em graça, conhecimento, evoluindo. Uma igreja em ascensão, mano. Uma igreja que estava ficando em evidência em Tiatira. Mas uma igreja que, de alguma maneira, ainda permitiu fragilidade e algumas doutrinas erradas estavam entrando. Mas era uma igreja que estava crescendo na graça e no conhecimento. Está vendo? A Bíblia diz que o Senhor conhece. Ele está falando, eu identifico essa característica em vocês. Eu sei da realidade do amor de vocês, do serviço de vocês, da fé de vocês. A fé de vocês é bíblica, canônica, é cristocêntrica. Vocês ouvem os apóstolos, vocês ouvem Pedro, Timóteo, vocês ouvem João. Eu sei disso. Tudo bem. A fé de vocês, a paciência e mais. As últimas obras de vocês são mais do que as primeiras. Vocês evoluíram no trabalho. Vocês cresceram na graça de Deus, no conhecimento do Senhor. Como Paulo fala em Efésios 1,17, que o nosso Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação acerca da graça, do favor, do amor do nosso Senhor para conosco. O irmão Rodolfo Almeida que está dizendo aqui, ó, muita emoção, pouca unção. É coach, né, a palavra? É, coach motivacional. É só motivação, motivacional, aquela coisa só para te agradar. É como se você chegasse na igreja e sentasse nas cadeiras agora para tudo cochoado. É como se você sentasse naquela. Não tem aquelas cadeiras de shopping? Que você senta ali, bota o pé que ele fica te massageando. É dessa maneira que está a igreja, das igrejas desse daí fora que a gente vê. A palavra, ela vai doce assim, você vai absorvendo aquela palavra, assim, aquele negócio doce, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo outro. Quando a palavra mesmo, verdadeira, que cura, que salva, ela não entra. É verdade. Meu Deus. Eu gosto do diácono Pedro. O diácono Pedro é o seguinte: o Senhor dá uma palavra dura, ei, Senhor, teus discípulos vão embora. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Verdade. Mas Pedro fala, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está falando, a palavra é dura, mas é de vida eterna. A palavra é dura, mas ela salva. A palavra é dura, mas ela liberta, amado. É dura, mas ela salva. As pessoas não querem, mano. Elas não querem. Versículo 19, já falou, né, Valor? Foi. Versículo 20, meu filho, fala comigo. Amém? Glória a Deus. É que sempre o texto vai ter o contexto. Eu estava aqui analisando aqui a igreja de Tiatira. E no 19, como o diácono Jorge estava pronunciando, vai falar. Eu tenho que ler o texto e o contexto. Então, diz assim, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Então, o que acontece? O Senhor elogiou aquela igreja. Falar que a igreja tem fé é um elogio positivo. Falar que tem amor é um elogio positivo. Perseverança também. E o Senhor estava analisando o ministério de Tiatira. Mas agora, vamos chegar no 20, aonde eu vou falar. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com os seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Então, como que a gente vai associar uma igreja que foi elogiada, mas que tem coisas que o Senhor abomina? Nos dias de hoje, como que podemos analisar? Quando fala de Jezebel, quando fala das práticas pagãs, quando fala dessas coisas que o Senhor desagrada, vai falar também de que nesse dia que estamos vivendo hoje, tem igrejas que estão trabalhando muito, mostrando perseverança, fé e amor, mas porém, as práticas pagãs estão dentro das igrejas. E muitas das vezes as pessoas tentam diluir com as suas obras de caridade, de fé, estou fazendo, estou acontecendo, mas está entrando dentro da igreja de Tiatira uma prática pagã que o Senhor abomina. Que prática é essa? A idolatria. A igreja de Tiatira também, ela olhava muito para o materialismo.
O que é? Como a igreja de hoje ela faz as pessoas focar muito na prosperidade, faz olhar para as coisas dessa terra, e olhando para as coisas dessa terra, eles acham que estão sendo abençoados. E quando olha para o cenário de hoje, a gente está entrando na época da festa junina, como todo ano acontece. Então, as festas pagãs entram dentro da igreja, como está sendo ensinado às pessoas que a gente somos filho do dono do ouro e da prata, a gente somos filhos do dono do mundo, então nós temos que também ter as coisas desse mundo, assim que eles ensinam. A gente também tem que possuir coisas materiais, porque o nosso Deus, Ele abençoa, a gente tem que ser próspero, a gente tem que crescer, tudo mais. Está sendo ensinado isso na igreja. Vamos botar como Tiatira, como referência. Aí você olha para o cenário hoje. O cenário de hoje, está acontecendo isso ou não está? Aí entra festa pagã, festa junina dentro da igreja. Entra Halloween dentro da igreja. Entra várias festas hoje que são pagãs, e o povo deixa entrar, mesmo tendo fé, mesmo tendo perseverança, mesmo tendo amor, e faz uma coisa, mistura dentro do Evangelho Santo de Cristo, eles conseguem entrar com coisas que o Senhor abomina. E sem falar que em Tiatira, quando eles falam de Jezebel, tem um contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza e faz errar o meu povo, faz enganar o meu povo. Olha que coisa impressionante. Como que tem igrejas hoje que induz, como a palavra do Senhor diz, não eu que estou falando, a palavra diz, se está falando de Tiatira como uma referência, porque isso pode acontecer. Vou repetir o 20, no entanto tenho contra ti o fato que toleras Jezebel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Induz aos meus servos, ao meu povo, a imoralidade sexual. Depravação sexual. Depravação, coisa, está lembrado? O caráter degenerou. Não pode isso. Dentro da igreja. E a palavra fala, tenho contra ti que toleras, que permite, o grego dá outras aqui conotações, de desistir, deixar, permitir, aceitar. Ou seja, são lideranças que impõem coisas que são contra a palavra de Deus e a congregação aceita. Tolera. Eu conheci um homem de Deus que me chamou para pregar numa das congregações que ele estava. E dentro dessa congregação, o filho do pastor já tinha se relacionado com umas 5 irmãs e tinha filho com 2 da mesma igreja. E o pastor sabia que o filho dele era assim. Pegava, na linguagem do mundo, tudo e todas, teve filho com 2 já dentro da mesma igreja, e o pastor tolerava. E a igreja tolerava junto. Ou seja, imoralidade sexual, depravação dentro da igreja. Aí você olha a igreja, o nome da igreja, a placa da igreja, uma igreja bíblica, centenária, porém, permite esse tipo de coisa. Uma coisa que o pastor Wellington falou aqui é que, aí, mediante isso, tudo que foi falado, as pessoas muitas vezes criticam o modo pelo qual, não estou aqui exaltando a igreja, os irmãos sabem disso, mas o modo pelo qual o Senhor tem conduzido a essa igreja. E do modo pelo qual ele tem conduzido a cada um de nós. E as pessoas muitas das vezes falam mal, porque acham que é radical, porque acham que deveria abrir mão também para certas coisas, também fazer parte do nosso meio também. Mas quando na verdade a palavra condena tudo isso. Exatamente. Assim como condenou a Tiatira. E não adianta querer falar, às vezes tem um irmão, de repente é a nossa congregação dele. Mas na igreja lá também tem um negocinho que podia botar aqui também, né? Porque não é também esse negócio todo não, esse negócio radical todo não. Podia sim, aquela igreja de Magé, podia pelo menos botar um pretinho naquela parede, né? Fazer mais não.
Pastor, pregador já é da gol. Não, aqui não. Aqui não. O Senhor tem assim, direcionado o caminho pelo qual a gente tem que seguir. A palavra tem que ser ministrada. Verdade. Pode falar um pouquinho? Fala. Então, meus irmãos, a gente vê que com muita clareza isso acontece no dia de hoje. Uma igreja que foi elogiada com o seu amor, com a sua fé, com a sua perseverança. Eu conheço o ministério, mas porém, está entrando o rato pela brecha. E isso tudo que entrou na igreja de Tiatira é uma coisa terrível que está acontecendo no dia de hoje. E o materialismo, o paganismo, tudo acontecia, imoralidade sexual, olha só o que acontecia, coisas terríveis aconteciam nessa igreja. E quando fala tolerar, foi como nós falamos aqui. Você pode saber talvez que na tua igreja entra coisas assim. Mas não vou falar nada não, que meu pastor ele não vai gostar. Mas o importante é a gente pensar assim, o importante é Cristo gostar. Porque graças eu dou ao Senhor, porque os nossos pastores, eles procuram analisar tudo que pode e tudo que não pode. E assim, a nossa igreja não vai tolerar Jezebel, mulher que se diz profetiza e faz enganar, faz errar o povo. Então que nós venhamos observar tudo isso. Amém? E falando também de alimentos sacrificados a ídolos. Muitas igrejas permitem, não tem nada a ver, é só orar. Não é assim que muitos falam? É só botar a mão e orar, não tem nada a ver. Então pode servir dentro da igreja uma panela de feijoada que foi consagrada lá no centro de Macumba. Bota aqui atrás para dentro da igreja. O centro de Macumba ali da rua vizinha trouxe para cá. Vamos botar a mão, gente, vamos orar. Depois todo mundo cai dentro da feijoada. Aí fica difícil, irmão. Temos que analisar isso aqui também. Amém? Amém. Deixa eu ler alguns textos aqui que falam acerca disso, acerca de tolerar falsos profetas, porque aqui, amados irmãos, a palavra é o seguinte, olha só, tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, não era Jezabel em si, Jezabel tinha morrido, Jezabel era do tempo de Elias, e Deus sempre levanta seus profetas no tempo de crise, ó glória. Deus sempre vai levantar alguém para confrontar alguém que está induzindo o povo de Deus ao erro. Deus sempre vai levantar, sempre. Deus nunca vai permitir. Deus nunca vai permitir. Essa mulher se dizia profetisa, mas não era profeta. Ela ensinava e enganava. A Bíblia diz, meus servos, era servo de Deus, amor. Não era que era servo de Satanás, não, era servo de Deus. Mas estavam sendo enganados por essa sedução ardilosa desse espírito maligno. Então, amados irmãos, a gente tem que entender que a árvore se conhece pelo fruto. Pelo fruto. E não pelas obras que realiza. Mateus 7,15, Jesus falou, Jesus, o Mestre, o Senhor, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. É interior, amado. Quando aquela mulher viu o profeta Elias, vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Por causa de quê? Por causa da postura. Vamos fazer um quarto, vamos colocar esse homem de Deus aqui dentro da nossa casa. O marido nem questionou daquela mulher. Bota hoje qualquer profeta dentro da tua casa para tu ver. Confia. O pastor que estava roubando, mencionei aqui, passou no RJ. Passou no RJ. Um pastor junto com uma pastora, sua esposa, eles entravam na casa das pessoas, começavam a pedir oração, né? Posso orar pela sua família, pela sua casa, estamos aqui evangelizando e tal, aquela coisa toda. Uma arte, amado, não convencer. Uma arte. As pessoas permitiam ele entrar, aí ele começava a orar. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Aí ele começava a orar, quando ele percebia que todo mundo fechava o olho, ele tocava na esposa, a esposa fazia arruaça. Roubava tudo que podia roubar. Celular, carteira, objeto, relógio, tudo. Aí quando ela vinha, tocava nele, tipo assim, já peguei o que tinha que pegar, hein? Ele terminava a oração e é isso aqui, é isso aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra de Deus por boca de Paulo a Timóteo.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias ruins, suspeita, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Olha isso, interesse. É o profeta maldito do Pix. Ele quer pregar, vai colar para o Pix aqui. Faz um Pix aqui, ajuda a gente. Ajuda essa obra. Ajuda essa obra a crescer. Eu oro pela sua casa, pela sua família, mas faz um Pixzinho aqui para a gente. Esse profeta maldito. Está entendendo? É isso, amado. É a cantora. Vou edificar você, vou fazer você chorar. Mas faz um Pix aqui, abençoa a gente, nosso ministério. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Cuidando. Então a gente tem que entender isso aqui é muito sério. Amado. E a palavra fala inúmeras vezes, de Jesus até João, no Apocalipse, dos falsos profetas. Eles nunca deixaram de existir. Na época de Jezabel, ela levou aquela cambada toda para lá, porque a cabo era frouxo. A cabo não tinha cinto na calça. E permitiu Israel se tornar uma balbúrdia. Por causa disso. 2 Pedro 2:1. E houve entre o povo, olha isso, houve entre o povo, no meio do povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou. Toleraram, permitiram, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. O interesse deles, amados, sempre vai ser o dinheiro. E uma depravação sexual está por trás disso. Por quê? Tiatira é uma cidade comercial, falei no início. Era uma cidade comercial, tinha recurso. Era uma cidade de um povo empreendedor. Então essa cambada estava chegando lá e se infiltrando no meio da igreja, querendo arrancar da igreja recursos, destruir famílias, casamentos, por causa da depravação. Quero ler só esse último texto aqui e passo para o Edgar, que ele está cooperando conosco. Miqueias 3:5 em diante. Assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam, paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, ou seja, Deus vai colocar esses profetas à luz. Deus primeiro vai escurecer a visão desses profetas, para que não haja mais revelação, adivinhação. E qual é a profecia deles? Paz, quietude, ser mais que vencedor, você é o ponto fraco de Deus. É isso, amado. Aí olha a palavra de Deus por boca de Miqueias, palavra forte isso aqui, amado. Vou ler o 6 de novo. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e Israel o seu pecado. Olha isso, ou seja, o profeta falou, de certo que eu sou cheio de força, ou seja, eu tenho coragem de denunciar a verdade. Eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e Israel o quê? O seu pecado. Mas os profetas estavam lá, estavam falando o quê? Não, paz, pô. Aqui, estou tendo uma visão da paz de Deus, estou tendo uma revelação da paz do Senhor acerca de ti. Está entendendo? E a Bíblia diz que a gente tem que provar esses profetas, esses espíritos, se são de Deus, amado. 1 João 4:1. Por que eu dou sempre referência? Porque eu tenho que pregar a palavra, amado. Eu tenho que te dar um endereço. Glória a Deus.
Eu tenho que te falar onde está a receita, mano. 1 de João 4,1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. E aqui eu também tenho que falar essa palavra aqui, o quê? Não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Existe profecia? Existe. Existe promessa de Deus? Existe. Agora, examina as profecias, retende o bem, amado, e examina tudo, em nome de Jesus Cristo. Pode falar agora, versículo 21, 22, aí pode até o 23 se quiser. 21 diz assim, e deles tempo para que se arrependessem da sua fornicação. Olha, Mas não se arrependeu. Vou dar uma pausa para isso aqui. Concordando com tudo que os irmãos falaram, o interessante é que essa aplicação que tem tanto para a igreja, como também para nossas vidas, porque nós somos igreja, cada um de nós somos igreja. exatamente. E, como foi falado, é sobre a tolerância. A questão é que ele fala o seguinte: o povo disse o seguinte, o Senhor deu tempo para que eles se arrependessem. Ó, misericórdia. Deu tempo. Só que o que acontece, por que eles não se arrependeram? Mas eles não se arrependeram. A questão é, às vezes, muitas igrejas, ou muitas pessoas... Só perguntar aqui. Irmãos, vê se está dando para ouvir o Edgar. Aí, dá um ok aí para ver se está ouvindo o Edgar. Quer ficar aqui, mano? Pode ser, mano? É mais fácil. Chega pra cá. Aí. Perdão, pode Só nesse nome aqui, ó. E deles tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Ou seja, tanto igrejas como também nós como pessoas, muitas vezes uma questão de não se arrepender, porque eles acham que Deus está, como no versículo anterior, tolerando o pecado. Tolerando o pecado. Então Deus não vê nada. Exatamente, eles continuam pecando, continuam na vida, na prática que está, nos erros, nas doutrinas. Ah, não, está dando tudo certo, Deus não me repreendeu, Deus não fez nada. Ou seja, continuam na prática, não se arrependem, pensando que Deus tolera. Mas não é que Deus tolera, Deus está dando tempo para se arrepender. Aleluia. Ou seja, tem igrejas, como o Fernando falou aqui, com doutrina, festa junina, festa jesuína, festa da fazenda, festa do milho, aleluia, todas essas doutrinas aí, essas coisas do mundo, essas festas do mundo. Também, as nossas vidas também, práticas e coisas que a gente vive, a mesmo dentro da igreja. Ou como muito é falado aqui, às vezes tratamos o santo como algo regular, cotidiano. E assim também é como aconteceu com os filhos de Arão, que acenderam fogo, trataram aquilo de qualquer forma. Deus estava tolerando. Não, Deus tolera, não. Naquele tempo que Deus fez, fulminou na hora. Se Deus hoje fulminasse todo mundo quando fizesse algo errado. Oxe. Só que o problema é esse, as pessoas acham que é como foi com Adão e Eva. Comeu da fruta aqui vai morrer. Falou. Não. Pegou meu mistério. Falou, pegou meu mistério. Adão chegou lá, mas Eva comeu e não morreu. Tranquilo. Então eu posso comer, Deus tolera. E assim que a igreja pensa hoje, como se as coisas erradas estão acontecendo, mas Deus não fez nada com a igreja, então Deus tolera o meu pecado, Deus tolera a doutrina errada. Não, mas aquela igreja é boa, mas tem aquele negócio errado, mas Deus está lá. Mesmo tudo aquele negócio errado, Deus está lá. Porque eles acham que Deus tolera, só que Deus não tolera, Ele está dando tempo para se arrepender. 2 de Pedro 3 vai dizer que... Deixa eu só ler aqui para não ficar nas palavras aqui, para ficar mais certo. Aqui, mano. 2 de Pedro 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão, ou seja, a não ser que todos venham a arrepender-se. Ou seja, esse texto aqui no contexto de Pedro, ele estava falando dos crentes que estavam se desanimando, né? Que a volta de Cristo não ia vir porque estava demorando muito. Só que o Senhor responde no mesmo texto: não estou demorando, eu estou dando tempo para que vocês se arrependam. Então é isso que o Senhor está fazendo com as nossas vidas, através das pregações, através das mensagens. Assim que o Senhor também está fazendo com os seus profetas, proclamando a palavra em vários lugares. Está dando tempo para que as pessoas, para que a humanidade se arrependa. Só que a humanidade acha não, que Deus já se esqueceu da humanidade, Deus tolera o pecado. Não, pode ter igreja de... Como é falado, tem que ser falado.
pode ser igreja de homossexual. Você vê os pastores que estão, igreja que realmente são para pessoas que são LGBT. Sim. Não, eles querem modificar. Igreja para roqueiro, igreja para pagodeiro, igreja para tudo. Igreja para tudo. Querem alterar a palavra de Deus. Foi falado agora recente, uma famosa aí, ela falou que tem que alterar a Bíblia porque a Bíblia está desatualizada. Olha isso. A Bíblia é muito retrógrada, ou seja, ela tem consciência, ela precisa ser desatualizada. Só que não, eles querem alterar a palavra para a palavra se encaixar em eles, como se Deus fosse tolerar o que eles querem, o que eles fazem. Só que a palavra é bem clara, que Deus não tolera, Ele não divide a sua glória. Assim também como na igreja, como falaram aqui, Tiatira na igreja que verdadeiramente tinha pessoas que eram sinceras também. Porém, naquele meio tinha pessoas que toleravam o pecado e achavam que Deus tolerava, porque não tinha acontecido nada com elas. Só que não é assim que funciona. Deus não tolera o pecado. Deixa eu só continuar aqui no texto aqui. Versículo 22. Ele fala assim: eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei da morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou nos rins e os corações. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ou seja, o pecado aqui no caso em específico da igreja de Tiatira era a prostituição. Então ele fala aqui o termo da cama, ele fala sobre a morte dos filhos, porque engravidavam, ele fala sobre as obras. Ou seja, a forma do Senhor corrigir eles é através daquilo que eles estavam pecando, permitindo que a morte viesse até eles, permitindo que a ruína viesse, a tribulação, naquela situação ali, como a gente vê. As pessoas falam assim: você não pode, como é que eu vou dizer assim, não pode refrear, como é que fala? Corrigir, exortar a pessoa. Não pode julgar. Isso, não pode julgar. Só que entende, a palavra ela vem para limitar o homem. Porque se o homem não tiver um limite moral, ele vai ser como um animal irracional. A palavra é como uma placa de trânsito, ela está ali na curva, mas está na curva para quê? Para indicar se você for além daquilo ali, você vai morrer. Ela está te dando instruções, te alertando para que você não cause um dano maior. Ou seja, a palavra ela vem refrear o homem da sua malignidade. Andar dentro da norma. Andar exatamente, para não cair fora da estrada. E como eu estava conversando até com meu irmão esses dias, ele falou comigo de um padre, né, porque ele era católico. Aí olha só o termo que ele falou: pô, aquele padre era muito gente boa, aquele padre nunca vi ele repreendendo ninguém. Aí eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Eu falei, na verdade, fiquei quieto, não, depois eu falei com ele, não, então ele não é um padre bom, porque se ele é um padre, ele está ali para ensinar, para corrigir, para exortar, mesmo que seja na doutrina católica, como assim. Mas se ele é uma pessoa boa, ele tem que corrigir, se a pessoa estiver errando, não vai acertar não. Aí ele ouviu assim e ficou assim meio... Ou seja, as pessoas têm esse entendimento de que uma pessoa boa ela não vai te corrigir. Mas um pai bom, ele exorta e corrige o filho que ama. Quando o pai ele ama o filho, ele corrige. Então a palavra vem para corrigir. O Senhor prega a palavra, o Senhor coloca a palavra na boca dos pregadores para corrigir, para exortar a sua igreja, porque Ele ama. Ele quer exortar. Não é que Deus está tolo, é por isso que as pessoas falam assim: não, a palavra aqui é muito dura. Não é que a palavra é dura, o Senhor ama, Ele quer corrigir. Deus não tolera o pecado, por isso que a palavra é assim dura, porque Deus não tolera, não tem nenhum mínimo. Acho que você pegar a palavra do original é exatamente isso, que Ele não tolera nada. Nenhuma fagulha, nenhuma areiazinha. Ou seja, você já não, igual o Fernando falou, aqueles ratos que entram pela flecha. A Carol estava me lembrando ali da mensagem que fala de Neemias. As raposinhas. Cantar de Salomão fala. Exatamente, as raposinhas que passavam pela frecha do muro. Ou seja, às vezes são coisinhas pequenas. Ah, mas a igreja é boa, como a igreja que tinha boas obras, a igreja que tinha, às vezes até algumas doutrinas corretas. Sim. Mas tinha aquilo de errado e tolerava aquilo de errado. Ah, mas na minha igreja tem cantina, na minha igreja vende coisa, na minha igreja tem falado sobre doutrinas erradas da palavra. Um exemplo meu, vou dar um exemplo meu porque eu vivi isso. Nos meus 14 anos na igreja onde eu não comecei nessa igreja aqui, eu era de uma outra congregação. E nessa outra congregação foi sugerido que fizesse um almoço para arrecadar fundos para a igreja. E o grupo de louvor no qual eu fazia parte tem que ficar ali tocando para as pessoas que estivessem ali, como se fosse uma banda tocando, fazendo show para quem estivesse ali. Eu de primeiro ouvi aquilo ali, fui para casa, aí peguei os CT, orei, peguei os textos da palavra e fui
separando os textos. Cheguei diante do pastor, depois de um tempo eu falei, pastor, eu quero conversar com você. Aí cheguei diante dele e botei os textos aqui, ó. É isso aqui. Eu não estou me levantando contra aqui, só estou perguntando para o senhor me esclarecer, porque eu leio a palavra e diz uma coisa e aqui está sendo feito outra. Aí depois de que eu conversei com ele ouviu tudo, por final ele foi, aí ele realmente cancelou o evento. Não, falou com os irmãos, não, vamos cancelar o evento porque isso e tal, aí cancelou. Aí nesse espaço de 2 meses, qual foi o burburinho que foi falado na igreja? Olha só a palavra. O pastor é controlado por um menino de 14 anos. Eu só cheguei e questionei ele o que estava na palavra. Passou 2 meses, o que eles fizeram? Fizeram a verdade, começaram a me chamar de espírito de rebelião, de espírito de contenda, de um monte de coisa. Com o tempo, graças a Deus, o Senhor me direcionou. Eu conheci essa igreja aqui, essa congregação, onde hoje faço parte, para a glória do Senhor. E eu glorifico o Senhor porque, verdadeiramente, como o Jorge falou aqui, o Fernando também falou, que os pastores buscam pregar a palavra. Então, se eu estou no erro, se a palavra está me exaltando, glória a Deus. É para eu me corrigir, não é que eu estou errado. Eu tenho minhas falhas também, todo mundo tem suas falhas. Então, toda vez que a palavra vier dura, a palavra não tem que ser dura, porque duro foi o coração das pessoas que receberam. A palavra é dura porque o pecado ele vem para matar. Então, a palavra tem que ser radical. Se o câncer está matando, tem que enfiar a mão lá dentro e arrancar. Tem que arrancar, ou seja, Deus não tolera o pecado. Amém? É só isso. Tem que fazer. Não tem mais ainda, você falou 21, 22, vai até 22, 23, tá bom. O 23 diz assim: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou dos rins e os corações. O interessante aqui é que a gente sabe que os rins não estão os pensamentos, mas aqui na palavra ele fala que são os rins e os corações. O coração só bate o sangue, mas ele está falando da alma, está falando do interior do homem. O que acontece é que muitas vezes a gente está no erro, ou as igrejas também estão no erro, e acha que Deus não está vendo. Porque, por exemplo, né, ali qual era ali o pecado em si? A depravação sexual e idolatria. A depravação sexual, geralmente as pessoas fazem no público? Não. Num lugar reservado, num quarto, íntimo, fechado, ninguém vê. A idolatria que era posta aqui, tinha um ídolo dentro da igreja? Não tinha, o ídolo é dentro do coração. Então o que Deus está falando? Olha só, eu estou vendo aquilo que você faz no culto, eu estou sondando isso daí, e as pessoas não estão entendendo. E só um segundo, aí quando estava falando que eles toleram a prática imoral, eu lembrei de que tem igrejas que é nítido você ver que a pessoa tem um comportamento afeminado, algumas coisas desse tipo, e é colocado para subir cargo na igreja de responsabilidade, e que aonde a pessoa ela é uma referência. Então todos entram e veem, poxa, a pessoa que está ali fazendo tal coisa, eu sei que ela é afeminada, como um exemplo. Eu sei que ela tem essa prática, e nessa igreja aqui eu estou vendo que tem várias pessoas assim. Não, a gente tem que amar, deixa. Isso acontece, isso tolera. Eu também muitos pastores que toleram por causa disso aqui, ó. O meu irmão dá um dízimo alto, porque dá uma oferta, tem um talento, que canta, que toca. Ele faz isso. Entendeu? Complicado, mano. E Deus, assim, amados, não tolera. Interessante, né? Olha a palavra de Deus, mas isso aqui é sério demais. Como Edgar bem ratificou aqui, né? Ele diz que: e eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, ou seja, com Jezabel, que ensina isso, virá grande tribulação. Deus fala do leito, né? Que é um lugar para ser íntimo e imaculado. O leito, Hebreus está aqui, o texto fala, né? Hebreus 13, 14: venerável seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, Deus não vai tolerar isso. Por que ele não fez ainda? Está dando tempo para se arrepender. Está dando tempo para se arrepender. A Bíblia diz que Deus vai colocar numa cama. Parece que eu percebo, diga, que Deus agora vai colocar numa cama como se estivesse enfermo, para ser tratado. Para ser tratado. A semelhança do rei Asa. Lembra a mensagem que eu preguei aqui? Do rei Asa? Que a Bíblia diz que Asa começou bem, mas terminou mal. No finalzinho dele, até peguei o texto aqui, estava procurando, 2 Crônicas 16, 12 diz: e caiu Asa doente a seus pés, no ano 39 do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade,
e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Não buscou. Deus colocou ele no leito para ele se arrepender. Mas contudo, deu oportunidade. Mas contudo, a Bíblia diz que ele não buscou ao Senhor. Aí diz aqui, ó, vírgula, mais, vírgula, antes aos médicos. Ele confiou mais nos homens do que a Deus. Não é desprezando a medicina. É que a Bíblia diz que Asa não buscou a Deus para que Deus ali sarasse a sua enfermidade da alma, o seu pecado, e aí depois sim, a sua enfermidade física, e o tirar do leito. E muitas vezes Deus permite certas pessoas viverem tribulação, como ele falou aqui, sobre os que adulteram virá, não é pouca não, grande tribulação. Grande tribulação. Um desconforto muito grande, amor. É quando alguém é pego, quando a sua saia é levantada, quando o escândalo é exposto. É grande, amor, não é pouco. É uma grande tribulação. Amém? O pastor o Hélio falou num texto de Ezequiel 8, onde está dizendo assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. Ele está dizendo para não sermos rebeldes, porque fala seguindo essa construção que a igreja estava se comunicando ali, passando a ter uma rebeldia no meio do povo. Como você falou do rei Asa, caiu enfermo, mas ainda assim não se rendeu ao Senhor. As pessoas têm vivido rebeldia, muitas das vezes dentro de denominação, dentro da igreja, não se rendendo ao Senhor. E Deus, pela sua misericórdia, Ele tem tolerado isso não, mas Ele tem dado oportunidade para que a gente venha se arrepender dessas práticas que não condiz com a palavra do Senhor. Verdade. E no 23 diz assim, ó, matarei os seguidores dessa mulher. Seguidores é discípulo. É, isso aí. E uma igreja que... Essa tradução é terrível. É King James. É King James. Matarei os seguidores dessa mulher. Aqui, ó. Matarei os seguidores dessa mulher, versão King James. E seguidores é discípulos, irmão. Vamos botar uma igreja aí grande aí, dessa do Brasil aí. Do cara que tem um chapéu de boiadeiro, do cara que tem a mão, entendeu? Vocês sabem quem é. Eles fazem seguidores, eles fazem discípulos, espalha pelo Brasil a sua doutrina. O Senhor fala assim, ó, matarei os seguidores dessa mulher. E eles estão cheios de seguidores. É verdade, infelizmente, amados, vamos aqui para os versículos finais. Aleluia. Versículo 24 em diante diz, o Senhor falando, uma carta extensa, amado, uma carta extensa, densa, pesada, dura, mas com muita misericórdia e graça da parte de Deus. É Deus com muito cuidado, olhando cada membro, olhando o pastor, olhando a liderança, olhando alguns ali que eram referência, mas de alguma maneira estavam permitindo, tolerando coisas que não era para tolerar. E o fato de muitas vezes achar que Deus não está se movimentando ou não observando não significa que Ele está agindo. Ele está agindo. Ele está agindo com misericórdia e com graça, dando tempo para que se arrependam. Aí o 24 em diante fala, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas. Ele fala, o restante, os demais, todos quantos estão aí em Tiatira, daquilo que vocês receberam da parte do Senhor, amado, o Santo Espírito, a mensagem profética, a palavra da parte de Deus, uma palavra que salva, que dá consolo, que liberta, o convite de Jesus, vinde a mim todas vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. E esse que reter, amado, o 25, mas o que tende, retende-o até que eu venha. É a palavra de Jesus que diz, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. A Bíblia diz que a gente deve guardar a nossa fé. Judas diz que a gente deve batalhar pela fé que outrora foi dada aos santos. É uma batalha, mano. É uma guerra, é uma luta. Ficar firme na presença, respeitar e obedecer os princípios bíblicos, obedecer a Deus, obedecer a liderança estabelecida, fazer parte da congregação, ser atuante na congregação, honrar a esposa, a família, os filhos, ser um bom profissional, ser um bom cidadão. É uma luta. Não envergonhar o nome do Senhor, porque a questão é o nome do Senhor, amado. A questão é o nome do Senhor. Então ele fala, mas o que tende, retende-o. Até quando? Até amanhã? Não. Até daqui a pouco, meio-dia? Não. Até que ele venha. É o Espírito Santo. E ele diz, e ao que vencer e guardar até o fim, ele faz questão de mencionar isso, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Ou seja, você foi muito açoitado pelo mundo, pela sociedade. Mas vai chegar o momento que vocês vão açoitar a sociedade com vara de ferro. Ah, mas isso é ruim, isso é duro. Não, não é duro não. Deus deu tempo para se arrepender. Deus deu tempo para se arrepender. Quem não se arrepender vai ser açoitado com vara de ferro. Então, que nós possamos pegar essa palavra e se manter fiel, firme, ainda que a gente sofra, como o nome te atira, ardor de aflição, de luta, para guardar a fé, o santo sacro evangelho, permanecermos selados pelo Espírito de Deus, até que Ele venha. 2 Timóteo 2:11-13 diz, palavra fiel é esta, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos, se sofrermos, também com Ele reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode. Ele é fiel, amado. Ele é fiel, sempre foi fiel. O nosso Deus, Ele permanece fiel. Como Ele falou lá em Êxodo, no início que eu falei, Êxodo 6. Lembrei-me da aliança que fiz, do pacto que estabeleci com Abraão, daquilo que prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, oh glória, que ele seria pai de uma grande nação. Ele está falando, eu não vou deixar o meu povo sucumbir, eu não vou deixar minha igreja ser infiltrada pelo mal, eu não vou deixar minha igreja ser tomada pela imoralidade sexual, eu não vou deixar meu povo ser tomado pela idolatria, eu não vou deixar meu povo ser inundado de falsos profetas. Eu levantarei a saia, eu mostrarei o pecado, eu denunciarei o crime, eu mostrarei aqueles que se dizem profeta, mas não são, e eu mostrarei os verdadeiros profetas, aquilo que está sendo feito no oculto, para que todos eles vejam que eu sou o Senhor, que sondo mente e corações. Glória. Eu vejo tudo. Eu tenho os olhos como chama de fogo. Eu tenho o latão assacalado na fornalha, resplandecente como um espelho. Eu contemplo tudo. Ele é o nosso Deus, que vai reger as nações com vara de ferro. Esse texto aqui que eu achei, a dos 15 e 17. Para o resto dos homens, busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais
o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. A ordem de Deus é, amado, para o resto dos homens, qual? Busque a Deus. Aleluia. Busque ao Senhor. Invoque o nome do nosso Deus, que fez todas estas coisas desde a eternidade. Busque a Deus. Como o profeta fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto, meus amados. Busque. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Quero honrar mais uma vez aqui o meu pastor Elvis Guimarães. Quero honrar mais uma vez aqui meu pastor Wellington Barbosa. Quero agradecer os irmãos que ficaram conosco até agora. Mais de 130 irmãos aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa ter te edificado, te ensinado. Que Deus possa ter te dado espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo. Essa é a nossa meta. Que Deus nos coloque sempre como ferramenta a ser usada para apertar os parafusos que precisam ser apertados. Amém. Amados, essa mensagem também vai ficar no canal daqui da Igreja de Magé, canal Virada na Consciência. Então, não deixe de ir lá também, visualizar, dar um like, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas e edificar e abrir a visão de outras pessoas que, como Lídia, tinham um coração sincero e queriam entender e servir a Deus da maneira correta. Então nos ajude com isso, compartilhe, amém? Vai lá no canal Virada na Consciência, no canal aqui da Igreja Cristã Vozes da Verdade também, deixe o seu like ali, fortaleça, para que esse canal e esse povo de Deus possa aumentar em nome de Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus. Muito obrigado. Amém, meus irmãos? Amém? Eu glorifico ao Senhor pelos 7 mil que ainda não se renderam a Baal. Porque como o pastor Ricardo falou, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. E ele prova a sua fidelidade a cada instante, a cada um de nós. E prova disso, eu falo não para a glória de nenhum de nós da igreja, não, mas para a glória do Senhor. Pela misericórdia dele, pela graça dele, pela mão dele. Dia 29 agora. Aleluia. Nós estaremos juntos, inaugurando mais uma igreja, mais uma casa do Senhor. E para a glória dele, sem pedir R$1 a ninguém. Quem é do canal sabe e os irmãos conhecem. Mas por quê? Porque o Senhor tem direcionado as coisas. É Ele que tem conduzido. Ele tem preparado tudo segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Não é a vontade do pastor Ricardo, não é a vontade do pastor Elvis, não é a vontade do pastor Wellington, não. Mas a vontade do Senhor. E mediante a essa vontade, Ele tem direcionado os seus servos a estar ministrando a palavra do Senhor. A estar falando, abrindo como vai ser aberta essa porta agora, dia 29. Os irmãos estão distantes, mais distantes, fora do estado do Rio, que de repente não vão poder estar aqui, mas vão estar conectados conosco também. Os irmãos vão ver o que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Porque não é o homem, mas sim o Senhor. Não é mais um lugar para poder, assim, buscar o bem próprio, como foi lido aqui acerca dos textos que foram lidos aqui, buscando, tornando causa de dano, não. Mas mais um lugar onde vidas serão transformadas. Aleluia. Nomes serão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como tem sido aqui, nessa igreja aqui em Magé, como tem sido também em Cabo Frio, como tem sido também em Vaz Lobo. E tantas outras igrejas que pregam o Evangelho, porque não estamos aqui de maneira alguma dizendo que somos melhores, de maneira nenhuma, porque não somos. Não somos. Mas temos temor pela palavra do Senhor. Temos reverência, respeito à palavra do Senhor. E é ela que tem curado a cada um de nós. A palavra do Senhor. Ela que tem transformado as nossas vidas a cada dia, a cada instante, a cada segundo. A palavra do Senhor, que cura, que salva, que liberta. Eu agradeço aos irmãos que estão conectados conosco, aqueles que também vão ouvir depois essa mensagem, os irmãos também no canal Virada na Consciência. Não deixe isso se perder, não permita que essas falsas doutrinas venham entrar no coração de nenhum de nós e assim nos afastar da presença do Senhor.
Deus está dando oportunidade para cada um de nós. Ele está dando oportunidade. Que nós venhamos agarrar essa oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós. Que o Senhor tem dado, tem entregado assim nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Coletânea, número 17. Aleluia. Glória a Deus. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados. Amados, diz o Senhor: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus possa ter te abençoado. Quero agradecer aqui meu diácono Jorge, quero agradecer meu obreiro Fernando, obreiro Rodolfo, obreiro Edgar, Carolzinha que está aqui conosco aqui. Deus abençoe em Jesus. Muito obrigado por todos, pelo apoio, e louvado seja o nome do Senhor por tudo. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus para entregar esse momento. Pai santo e amado, uma vez mais diante do Senhor, nos rendemos aos seus pés. Pai querido, porque entendemos e cremos e temos a ciência disso, que o Senhor tem os olhos como chama de fogo, tem os pés como do latão assacalado na fornalha, Pai. Ó Deus, o Senhor é um Deus que sonda mente, corações, rins. O Senhor, ó Deus, conhece tudo e todos. Por isso, Deus amado, nos guarda de todo mal, guarda nossos pés, ó Deus, da queda. Pai Santo, continue, ó Deus, nos exortando, nos encorajando, alertando a nossa mente, o nosso espírito. Não permita que nenhum de seus filhos, Senhor, de perto e de longe, venha a cair. Pai Santo, não permite que a gente se desvie, Pai querido, da Tua palavra, da Tua doutrina, do Teu mandamento, Senhor, daquilo que o Senhor ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os profetas profetizaram. Deus, guarda-nos, Senhor, de toda profetisa que se chama Jezabel, ó Deus, que induz Teus servos, Senhor, a comer o sacrifício da idolatria. Pai Santo e amado, abençoai o Teu povo que esteve conosco até esse dado momento, que possa ter, ó Deus, um domingo abençoado, um domingo de paz, de alegria, de comunhão, ó Deus, em família, um domingo de gozo, ó Deus, de paz, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça, que possamos chegar em segurança, que possamos, ó Deus amado, mais tarde, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Permita-nos, Senhor, ouvir a Tua voz mais uma vez, contemplar a Tua doce palavra, contemplar a Tua gloriosa presença, Senhor da glória. Permita-nos, Senhor, porque um dia na Tua casa vale mais do que qualquer outro lugar meu. Obrigado por tudo, Senhor,
Nós te oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados. Obrigado por Tudo tudo. na paz. Domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.